Língua portuguesa. Anos finais. 7º ano do ensino fundamental. 2º bimestre. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Alex, do canal ProAlex, no YouTube. O título da aula de hoje é Mesmo fato jornais diferentes. Esta é uma aula que pode mudar o seu jeito de encarar os fatos e ler notícias. Então, é necessário que você mantenha silêncio e fique atento durante a apresentação do vídeo e as intervenções que possam ser necessárias. Lembre-se de inscrever-se no canal, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Boa aula! Mesmo fato, jornais diferentes. Conteúdo. Notícia. Fato. Objetivos. Comparar a forma como o mesmo fato é retratado em diferentes veículos de comunicação. Analisar diferentes formas de retratar o mesmo fato. Para começar, virem e conversem. Você conhece a personagem da imagem ao lado? Qual é o seu nome? E sua nacionalidade? Converse com seu colega. Para começar, Mafalda é uma personagem criada pelo cartunista argentino Quino, de 1932 a 2020. A menina é uma heroína contestadora, revolucionária e inquieta, que se recusa a aceitar o mundo como ele é, procurando sempre formas de questionar e de mudar a sociedade. Em 1964, Quino criou a personagem Mafalda para uma campanha publicitária, mas ela logo ganhou vida, encantou os leitores e se tornou sua personagem principal. Foco no conteúdo. Nesta aula, vamos comparar e analisar como um mesmo fato pode ser retratado de formas diferentes em veículos de comunicação distintos. Vale lembrar que há uma variedade de informações na imprensa jornalística escrita ou digital, e isso varia de acordo com interesses e intencionalidades de cada veículo de comunicação. Fatos jornalísticos podem ser retratados de diversas formas, por isso, dependem de vários fatores, como a perspectiva do veículo de comunicação, a linha editorial, ou seja, a ênfase dada a determinados aspectos. O tom da cobertura, a linguagem utilizada para descrever o evento pode variar, indo desde um tom neutro e objetivo até um tom mais emocional ou sensacionalista, etc. Os fatos jornalísticos são essenciais para a construção de notícias, pois são os elementos básicos sobre os quais as narrativas são construídas e comunicadas ao público. Os meios de comunicação são canais ou plataformas utilizadas para transmitir informações, como jornais, revistas, rádio, televisão, internet, redes sociais e outros suportes de comunicação digitais. Seu objetivo é facilitar a disseminação e o compartilhamento de conteúdo para o público de forma ampliada. Na prática, com o seu caderno Aprender Sempre em mãos, faça as atividades propostas com base na explicação que seu professor acabou de fazer acerca dos fatos jornalísticos. Vamos lá? Leia as notícias a seguir. Texto 1. Quino se juntou ao panteão de Cortázar, Borges e Sábato. O cartunista, que faleceu no último dia 30, e sua criação mais famosa, Mafalda, são indissociáveis e têm um papel fundamental na cultura latino-americana, indo muito além da HQ. No começo dos anos 1970, ao ser questionado por um jornalista sobre o que pensava da personagem Mafalda, criada pelo cartunista Quino, o escritor argentino Júlio Cortázar, que, ao lado de Jorge Luiz Borges e Ernesto Sábato, formava a Santíssima Trindade das letras portenhas, não titubeou: o que eu penso da Mafalda não importa. O importante é o que ela pensa de mim. A resposta sincera do criador de obras seminais como Jogo de Amarelinha e Todos os Fogos. O fogo deu a exata dimensão da relevância que aquela menina de 6 anos de idade, cabeluda, bochechuda, que odiava a sopa, amava os Beatles e, mais do que qualquer coisa, adorava um questionamento, tinha alcançado na cultura argentina. Mais do que isso, na cultura latino-americana.
O que Mafalda pensava, fazia e inquiria era importante, mesmo ela sendo uma personagem de história em quadrinhos. Porque Mafalda vai muito além da HQ, assim como Joaquim Lavado, o Quino, que morreu no último dia 30 aos 88 anos, foi muito além de um cartunista. Texto 2. Adeus Aquino, criador da personagem Mafalda. O cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, morreu em 30 de setembro, aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral, AVC, falta de circulação sanguínea ou derramamento de sangue em determinada área do cérebro, popularmente conhecido como derrame. Quino é o criador da personagem Mafalda, que completou 56 anos um dia antes da morte do desenhista. Os dois textos falam sobre o mesmo tema, o falecimento do quadrinista Quino. Vamos pensar sobre as diferenças entre as duas notícias? A. Qual manchete fornece um resumo mais direto do evento? B. Na primeira notícia, há palavras que você não conhece? Faça uma breve pesquisa utilizando um dicionário físico ou online e anote as palavras que você não conhece. C. Quais escritores são citados na primeira notícia? D. As duas notícias abordam o mesmo tema. Qual é a diferença de linguagem entre as duas? Correção. Os dois textos falam sobre o mesmo tema, o falecimento do quadrinista Quino. Vamos pensar sobre as diferenças entre as duas notícias? A. Qual manchete fornece um resumo mais direto do evento? A manchete do texto 2 fornece um resumo mais direto do evento, pois é mais clara e explicativa, propondo-se relatar o fato de forma direta, enquanto a manchete do texto 1 tem como objetivo fazer uma comparação de Quino com outros escritores importantes. B. Na primeira notícia, há palavras que você não conhece? Faça uma breve pesquisa utilizando um dicionário físico ou online e anote as palavras que você não conhece. Resposta pessoal. C. Quais escritores são citados na primeira notícia? Júlio Cortázar, Jorge Luiz Borges e Ernesto Sábato. D. As duas notícias abordam o mesmo tema. Qual é a diferença de linguagem entre elas? A primeira notícia é destinada a um público-alvo adulto e que tem um conhecimento prévio acerca da obra de Quino. Logo, a linguagem é mais rebuscada e menos direta, fazendo referências a outros escritores. Já na segunda notícia, o público-alvo é a criança ou o jovem, portanto, a linguagem é mais acessível e direta, sem a necessidade de conhecimentos prévios. Aplicando. Fala agora. Você produzirá neste momento uma manchete sobre um tema que será definido pelo seu professor. Posteriormente, trocará sua produção com um colega. Dessa forma, será possível observar manchetes diferentes, mas que tratam do mesmo tema. Mão na massa. Lembrando. Manchete. Frase escrita com maior destaque em uma notícia para chamar a atenção do leitor. O que aprendemos hoje? Comparamos a forma como o mesmo fato é retratado em diferentes veículos de comunicação. Analisamos diferentes formas de retratar o mesmo fato.